Eu me chamo Helena Marques, tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo da FRJ, ECO, local que estamos na Praia Vermelha, e estou aqui no Rio há cerca de 2 anos. Vim em julho de 2014, vou fazer 2 anos agora. Nós estamos no campus Praia Vermelha, que tem um quê histórico muito forte. Aqui, especificamente esse local, é onde os alunos de economia têm aula. Eu sou da ECO, que é a Escola de Comunicação, que abrange jornalismo, rádio, TV, publicidade, produção editorial. E lá na ECO mesmo, já foi durante muito tempo um manicômio, assim, tá tendo várias reformas num palácio, tanto que nós temos containers onde a gente está tendo aula, porque tá tendo o dever de preservação. Enfim, aí a gente está nesse local histórico que é a Praia Vermelha, né, que é esse campus daqui. Eu sempre quis trabalhar justamente na parte de TV e rádio, jornalismo. E a gente sabe que o eixo da produção fica restrito a Rio e São Paulo. Como eu sou de Salvador, eu não iria para São Paulo, por ser uma dinâmica muito diferente de Salvador. E eu sei que o Rio tem muitas similaridades com Salvador. Por isso eu decidi vir pra cá. Eu já tinha vindo ao Rio uma vez, mas assim, eu fiquei pouco tempo, porque na verdade eu só vim assistir um show e voltei. Então eu não tinha muito uma perspectiva ampla do que era realmente o Rio. Assim, sobre estar aqui hoje há quase 2 anos, eu posso dizer que o que condiz a parte cultural e tal, de ter várias oportunidades, realmente é. Tem várias coisas gratuitas que não tinha em Salvador. Assim, no Rio, eu até brinco, que aqui a gente tem muita coisa e tem pouco dinheiro. Em Salvador a gente não tem quase nada, entendeu? Mas com relação, assim, às pessoas e tal, eu acho que aqui as pessoas são mais hostis a tudo. Porque em Salvador, por exemplo, você tinha um problema, até mesmo na rua e tal, perguntava, onde é X local? As pessoas só faltavam te pegar pelo braço e falar, olha, é aqui que todo... Assim, as pessoas super ajudam, mas é como se fosse assim, cada um no seu quadrado, sabe? Eu aqui e você lá. E talvez, não sei, até pela dinâmica da cidade, Salvador tem essa coisa de você estar mais ali, entende? Estar mais junto. E aqui eu acho muito você lá, eu cá, e cada um segue a sua vida. A minha sala, ela tem uma coisa bem diferente, que a maioria das pessoas não são daqui do Rio, da cidade do Rio de Janeiro mesmo, capital. Tem gente de todos os cantos do país, tem gente do Acre, tem gente do interior do Mato Grosso, tem uma menina do Rio Grande do Norte também, enfim, eu acho, uma percepção que eu tenho, que 65% das pessoas são de outros cantos, que não é nem a cidade do Rio de Janeiro, nem o estado do Rio de Janeiro. Tem, assim, um percentual também legal de pessoas do interior. Valença, Campos dos Goytacazes, pessoal de Duque de Caxias, que não é interior, mas é região metropolitana, também vejo forte. Agora, o pessoal do Rio mesmo, assim, que nasceu aqui, que sempre viveu aqui, tem uma porcentagem, mas não é tão grande. Mas isso na minha sala, não sei dizer em outros cursos como é, mas eu percebo isso. Eu atualmente moro aqui em Botafogo, na rua Muniz Barreto, que é próximo a Botafogo Praia Shopping. E a história de como eu cheguei lá é bem, digamos, pitoresca. Eu cheguei aqui no Rio, como eu já falei anteriormente, em julho de 2014. Quando eu cheguei, eu fiz assim, negociei tudo via internet, porque eu não tenho um parente aqui, minha família realmente é toda de Salvador. E nesses grupos, no Facebook, OLX e tal, tem vários anúncios de repúblicas e de vagas para alugar perto da faculdade. Como eu vim sozinha, não tenho nenhum parente, eu desconhecia totalmente o local, eu queria uma segurança. Então eu achei uma república, que fica aqui na General Severiano, em Botafogo também, que tem uma certa tradição, que é chamada República Vila Severiano, e negociei com o dono tudo via internet. Claro que na época eu dei aquela famosa gulgada, vi que tinha muito tempo, que era tranquilo. E então quando eu vim de Salvador para cá, eu vim direto para essa república. Eu fiquei lá mais ou menos até abril. E aí eu fui... No entanto, eu morava com eu e mais 13 pessoas. Ao todo eram uns 14 pessoas. Claro que
quando você divide a casa com outra pessoa, independentemente de ser sua mãe, seu namorado, enfim, já é um pouco complicado, porque os relacionamentos interpessoais demandam um jogo de cintura. Então, para que eu dividisse com mais 13 pessoas, assim, era uma convivência ao todo que eu consideraria tranquila. Mas é claro que existiam uns problemas e tal, e que ao longo prazo eu fui ficando um pouco chateada. Eu sempre fui na minha e tal, mas por dentro eu ficava incomodada com algumas coisas. Assim, a especulação imobiliária no Rio, durante essa minha busca, seja ela no Facebook, pelo OLX, eu vi que era algo estratosférico com relação à realidade de Salvador. Em Salvador, por exemplo, eu consigo alugar um apartamento num lugar relativamente bom por R$700. Aqui é totalmente impensável fazer isso. Então a minha ida para a República foi porque eu não tenho condições nenhuma de bancar um apartamento na Zona Sul, próximo da faculdade, sozinha, diante da especulação imobiliária que é aqui, e também porque eu vi que tinha tradição e que era algo que já tinha bastante tempo. Então, combinou que eu fosse justamente para lá, entendeu? Claro que eu queria algum lugarzinho meu, mas é muito caro, não tem condições. Por exemplo, eu fiz um semestre de jornalismo na UFBA também, e lá, próximo à UFBA, eu mesma, por curiosidade, depois que eu vim para cá, busquei isso, eu consigo alugar um quarto e sala, super simples, por R$800. Assim, que é um local extremamente ponto turístico e tal. Eu consigo alocar por R$800. Aqui, eu tendo sorte, eu consigo alugar um quarto individual, assim, legalzinho por esse valor, entendeu? Lá não, eu consigo alugar na Barra, perto do Farol da Barra, com a linha de ônibus, com transporte farto, supermercado, tudo tranquilo por esse valor. Então é algo muito surreal os preços de moradia aqui, sabe? Atualmente eu alugo um quarto individual na casa de uma senhora, aqui por R$800, por isso essa cifra, né, que eu vi, verifiquei. E na República eu pagava 600. No entanto, eu dormia num quarto, que eu dividia com mais 3 meninas, e a casa dividia com mais 13 ao total. Nossa, foi uma verdadeira saga. Foi quase uma cruzada para conseguir achar esse local. Então, eu estava na República até mais ou menos março, meados de abril. E, assim, digamos, o insight que teve para que eu saísse de lá, né, aquela epifania, foi porque eu estava estudando à noite, aqui na ECO. E eu trabalhava também, e eu saía da faculdade 22 horas. Que, poxa, a pessoa trabalha, estuda, já fica cansada, né? E tinha uma menina lá que ela tinha toque. E ela tomava um banho de 1 hora todos os dias. E culminou que nesse tempo, meu horário estava coincidindo com o dela. Então eu chegava super cansada, sabe? Querendo só relaxar e tal. E era obrigada a tomar banho 11, 11h30. Sendo que eu já queria estar dormindo a esse horário, entendeu? E claro que tem outros probleminhas aqui e ali, mas esse fato, sabe, me deu aquele despertar, assim, poxa, você deve realmente procurar alguma coisa, por mais que no geral a convivência seja tranquila, tenta buscar alguma coisa diferente. Aí, novamente, através do Google, eu achei um anúncio de um quarto individual, também em Botafogo, mas em outra rua, na Álvaro Ramos. Porém, também perto da faculdade, perto dos mercados, perto daquele circuito que eu sempre estive. E era apenas R$100 a mais do que eu pagava, com as contas inclusas. Então fui lá, né, visitei e tal. Era uma senhorinha, que era bem aquele estereótipo de senhorinha meio ranzinza, cheia de regrinhas e tal. Mas como eu sou uma pessoa tranquila, eu nunca achei que eu teria problema algum, entende? Com ela. Aí eu morei lá, sei lá, 2 semanas, até que eu morava na casa 5, até que teve incêndio na casa 7. E depois desse incêndio ela ficou totalmente desnorteada, ela não falava mais coisas com sentido. Chegou que ela falou pra mim que eu tinha colocado fogo na casa 7 e queria me agredir, queria me bater. Então, meio que eu fiquei sem saber o que fazer. Porque como é que eu tô
Eu ficava com medo de estar na própria casa. Depois esse episódio aconteceu num sábado. Depois disso, eu fiquei dormindo com um rackzinho que eu tinha móvel, uma cadeira e ainda fechava o quarto. Então, meio que eu ficava presa na minha própria casa. E eu comecei a buscar, que nem uma louca, outro local. Aí, na Eco, a gente tem um grupo chamado Minas da Eco, que atua como espécie de grupo de sororidade, sabe? Seja assim para problemas mais fúteis, digamos. Eu quero comprar um batom vermelho, alguém sabe uma dica? Até problemas assim, eu me descobri lésbica, não sei como assumir para meus pais. Alguém ajuda? Então, como eu vi a diversidade de posts, eu falei, pronto, eu posso colocar meu problema aí, quem sabe alguém dá um help. Várias meninas comentaram e tal, mas eram cifras que eu não podia pagar, eram valores assim muito altos. Até que uma menina chamada Clarice, de produção editorial, que eu não conhecia nem nada, falou, Helena, isso foi na segunda-feira, Helena, uma menina acabou de sair daqui de casa no domingo, vem dar uma olhadinha aqui em Botafogo, quarto individual. Ela até falou, não é aquela coisa toda legal, porque nunca é 100% quando a gente não está na casa da gente. Mas é bem melhor do que todos esses problemas que você está enfrentando. Aí eu fui, gostei do local, eu vi que dava para colocar minhas coisas, porque eu tenho muita coisa. Vi que dava para colocar e falei, pronto, eu vou vir para cá. Eu gasto atualmente cerca de R$ 1.200 com aluguel e alimentação. Esse dinheiro, minha família que fornece. Eu não teria condições de me bancar sozinha atualmente, entendeu? E com relação a se vale a pena, é uma pergunta que eu me faço diariamente. Se eu tivesse para você uma resposta pronta e acabada, se eu tivesse para mim uma resposta pronta e acabada hoje, nossa, seria louvável. Mas assim, com relação a crescimento profissional e pessoal, acho que o crescimento pessoal, de qualquer forma, eu vou sair daqui outra pessoa. Porque eu sou filha única, eu fiz a minha vida toda criada com vó. E meio que eu me joguei mesmo nisso, entendeu? Então, claro que eu vou enfrentar várias barreiras, vou vivenciar várias coisas novas. Mas assim, a gente cresce, né? Com tudo isso. Então, nesse âmbito de crescimento pessoal, eu não tenho dúvida que para mim está sendo uma experiência ímpar. Com relação ao crescimento profissional, é isso que eu acabo me perguntando, se vale a pena ou não. Porque quando eu vim para cá, eu vim muito motivada a querer realmente trabalhar com TV, a trabalhar com rádio. Continuo super motivada. No entanto, eu vejo que para esses campos específicos, você tem que ter muito o famoso QI, que indica. Que não é assim você ter jeito e tal. Você tem que ter alguém lá que vai te levar de fato para o caminho. E até o momento eu não tenho, então meio que eu fico decepcionada com essas coisas. Mas assim, eu espero também que ao fim dessa experiência eu tenha um saldo bastante positivo. É claro que com aquelas famosas decepções e tal, mas acho que ao fim vai ser bem importante para mim, isso. O Rio, para mim, acho que é a cidade mais cara do Brasil. Tipo assim, já fui para São Paulo, que falam que é bastante cara, para Brasília também. Mas nossa, eu não sei se é porque eu vivo na Zona Sul, especificamente, mas assim, as coisas são estratosféricas. Por exemplo, uma Coca-Cola. Eu acho que em Salvador eu consigo comprar uma Coca-Cola por R$ 2 fácil. Assim, se tiver uma festinha, lá essa que temos no Arco do Teles e tal, tô vendendo Coca-Cola por R$ 2. Aqui eu encontro 5, se der sorte 4, sabe? É muito diferente isso. E eu até brinco com os meus amigos que às vezes eu tenho uma noção que a gente paga para viver no Rio. Porque é tudo muito caro e é tudo muito longe. Assim, por exemplo, puxando a sardinha para o meu lado, para jornalismo, para comunicação, as grandes empresas estão na Barra da Tijuca. No entanto, para você se deslocar sem carro atualmente, daqui para Barra da Tijuca, da Barra da Tijuca para cá, nossa, entendeu? Quando tem alguns colegas que já estagiam lá, e esses colegas têm carro, e muitos moram na Barra da Tijuca, então fica tranquilo, entendeu? Mas outros que moram na Tijuca, não tem carro, você vê como é ruim, entende? Não ter grana um
uma vida mais tranquila, entende? Assim, sem muito estresse para pegar ônibus lotado, sem perder muito tempo no trânsito. Enfim, agora com relação à mobilidade urbana, de uma forma geral aqui no Rio, eu acho bem melhor do que Salvador. Porque em Salvador, eu até brinco aqui com o pessoal, que o pessoal reclama daqui dos ônibus e, enfim, transporte público de maneira geral, de barriga cheia. Porque em Salvador a gente não tem um ônibus com ar-condicionado. Aqui as pessoas querem lutar para ter toda a frota com ar-condicionado. E tipo assim, Salvador é calor o ano todo. Eu morro de frio aqui, tanto que eu tô, tá vendo? Tipo assim, em Salvador a temperatura média é 25 graus. Se fizer 20 graus em Salvador, nossa senhora, o pessoal tá todo de... Ah, esqueci. Aquelas roupas... Sobretudo, devem estar até de luvas, porque não faz 20 graus em Salvador. Aqui fácil, assim, faz 16, 17. Eu mesmo vivi 19 anos em Salvador, né, que eu vim pra cá com 19 anos, e nunca vi fazer 20 graus, nunca. Aqui, como eu estava falando, eu acho a infraestrutura de transportes ótima. Tanto que nós, universitários, eu vim do Cefet, que é uma escola pública, né? Quem é de escola pública, ou então quem é cotista de renda, ou por se declarar afrodescendente, tem esses 3 tipos, eu acho, que você pode fazer um cartão, chamado cartão universitário, que ele dá para você 4 passagens diárias, totalizando acho que 74. E você pode transitar livremente na cidade com esse cartão, mas esse cartão só é válido para ônibus. E culminou que tanto quando eu morava antes na General Severiano, como agora na Muniz Barreto, os pontos de ônibus são mais próximos do que, por exemplo, as estações de metrô. Então, claro que tem esse viés de não pagar ônibus, mas também, como sempre nos locais que eu fui morar, os pontos de ônibus são mais próximos do que as linhas de metrô, eu acabo escolhendo, sei lá, em 95% dos casos, andar de ônibus pela cidade. Eu ando de metrô quando não tem jeito, sabe? Por exemplo, eu precisei ir para Madureira para resolver problemas até relacionados a esse cartão. Madureira, daqui para Madureira, é muito ruim de ônibus, então eu preferi pegar o metrô, o trem. Também em Salvador, o metrô é algo novo. O metrô inaugurou em 2014, só com 6 linhas. Então, por isso que eu acho a mobilidade de transportes aqui maravilhosa, entendeu? Não tenho o que reclamar nesse âmbito. Eu não costumo muito sair desse eixo. Botafogo, Copa e o centro. Se eu sair realmente para resolver alguma coisa que demanda que eu vá para tal local, seja pela questão de ser muito longe ou porque aqui meio que tem tudo. Tem shopping, tem supermercado. Então eu fico mais restrita aqui mesmo. Assim, eu tinha um tempo que eu ia muito para a Barra da Tijuca. Porque tem algumas casas de show, tem o Metropolitan e tal, eu gosto. Mas como agora eu não tô com dinheiro, então eu fico mais restrita aqui mesmo, sabe? As coisas gratuitas que aqui possui. E aqui que eu falo, não só como Botafogo, mas sendo que Botafogo é muito próximo ao centro, nós temos o CCBB, que eu acho fantástico. Assim, o conceito do CCBB, o que ele se propõe, que são exposições muito legais, que poderiam ser muito caras, são gratuitas, são abertas ao público, é um local muito amplo, onde tem várias salas, gosto bastante. Tem também a Caixa Cultural, a Caixa Econômica Cultural, tem o espaço dos Correios. Porque Salvador, eu sempre faço o paralelo Rio-Salvador, não tem jeito. Tem essas coisas, mas é algo muito mais restrito, é algo pouco, e são zonas um pouco mais afastadas, sabe, da cidade. E aqui é no centro, e é muito tranquilo ir da Zona Sul para o centro. Então tudo que tem a ver com teatro, com música, dança, que eu também gosto, gratuito, nesse eixo eu sempre estou indo. Eu busco no Google, no Catraca Livre, ou então coloco eventos gratuitos na Zona Sul. E sempre tem, é certo de ter alguma coisa por aqui. Eu gosto de morar no Rio por ter essa mobilidade urbana, porque eu sofria muito isso em Salvador. Tinha períodos que eu ia na ponta dos pés, literalmente no ônibus, porque os ônibus são super lotados. Aqui no Rio, de vez em quando, eu pego um ônibus cheio, mas não chega a ser, sabe, aquela vazão como era em Salvador. Gosto também no que tange essa questão cultural, mas eu sinto aquele banzo
entende? Por estar fora, porque quando você não é do local, querendo ou não, você não é do local. Não tem jeito. Por mais que o Rio e Salvador tenham aspectos muito similares, por uma questão até mesmo histórica, de colonização, tem outros que dizem respeito à questão cultural, a questão até mesmo do jeito, sabe? Aquele jeito de corpo, digamos, do carioca e do soteropolitano é muito diferente. Então, meio que eu tenho minha identidade enquanto soteropolitana super construída. Então é claro que quando eu chego aqui eu vejo umas coisas que acho diferentes, outras eu não concordo muito. Então claro que eu vou sentir falta de onde eu vim, de onde eu nasci, de onde eu me constituí enquanto pessoa. Porque, poxa, eu nasci em Salvador, morei lá até os meus 19 anos, minha família toda é de lá. Então não tem como não sentir falta, né? Eu tenho duas opções. Eu continuaria aqui somente se eu conseguisse o emprego dos meus sonhos. Muito bom. Assim, se eu conseguisse trabalhar com entretenimento, como eu sempre quis, que foi a minha grande motivação de sair de Salvador para cá, seja na TV, seja no rádio, assim, fosse algo realmente, assim, nossa, eu saí de Salvador para isso, eu consegui conquistar aqui, vou continuar. Caso contrário, eu voltaria para Salvador, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que mais me incomoda no Rio é essa separação de zonas. Em Salvador a gente não tem. Tipo assim, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e todos os estereótipos que cercam isso. Tipo assim, em Salvador, vou até dar um exemplo, tem um bairro chamado Candeal. Candeal, uma parte do Candeal é muito pobre, outra parte do Candeal parece Ipanema. E o que diferencia, digamos, a Candeal pobre da Candeal rica, meio que é só uma curva. Aqui, como se fosse assim, o lado esquerdo é pobre, o lado direito é pobre e o lado esquerdo é rico. Só isso, entendeu? Meio que lá eu posso ver de uma maneira geral que num bairro mora pobre, rico, milionário, classe média C. E, tipo assim, as coisas lá parecem que são muito mais misturadas. Aqui no Rio, não. É Zona Sul, Zona Norte, há todos os estereótipos que cercam a Zona Norte, todos os estereótipos que cercam a Zona Sul, e isso me incomoda, entendeu? Porque Salvador, eu tenho a impressão, por mais que o Rio eu consiga enxergar, que é a cidade que parece que o mundo todo mora aqui, a gente sempre conhece alguém de um canto aqui, em Salvador não muito, mas assim, no que tange esse aspecto socioeconômico, meio que Salvador mistura tudo. Na minha sala, que eu estudei no Cefet, que é uma escola pública, tudo bem que tem uma prova de admissão, tinha gente que fazia intercâmbio em Londres, que tinha assim, cada mês estava em um local, tinha gente que não tinha o que comer e vivia da assistência estudantil, entendeu? É algo muito misturado, assim, até mesmo pelos perfis distintos da sala. E aqui eu vejo algo muito assim, meio que direcionado, entende? Se você olhar um estudante da ECO, tudo bem que isso está mudando, os programas novos que o governo tem implantado, está mudando um pouco, mas ainda é muito raso. Então eu acho Salvador muito mais múltiplo, entende? Eu acho que o que me incomoda aqui no Rio é isso, você é da Zona Norte, você é da Zona Sul. Isso eu não gosto, entende? Então, eu acho que posso dividir a minha estadia aqui no Rio em 3 períodos, desde que eu cheguei até então. O primeiro período foi aquele período de encantamento total, de nossa, tô no Rio, consegui vir pra cá, consegui realizar meu sonho. Então eu andava pela cidade deslumbrada, sabe? Via o Pão de Açúcar, por estar aqui em Botafogo, logo aqui mesmo tem como ver o Cristo, enfim. Estava bem deslumbrada com a cidade. E eu tinha um namorado em Salvador e tal, não saía muito. Mas assim, o que eu poderia aproveitar com as meninas da República, com os colegas recém-feitos da faculdade, eu ia meio que nesse viés de programações gratuitas, culturais e tal. O segundo período foi o período que eu fiquei aqui, eu terminei com meu namorado e eu estava querendo realmente conhecer o Rio, que até então um Rio, digamos, notívago, que eu não tinha conhecido. Aí eu ia pra lá, mas eu não bebo, não fumo e tal, mas eu gosto muito de dançar, de cantar no karaokê, enfim. Então eu queria conhecer essa parte, mais de entretenimento mesmo. Aí eu também conheci bastante. Fui pra Barra, em alguns cantos legais da Barra e tal. E no terceiro período, meio que eu já tinha vivido no Rio mais light, mais agitado. Eu tô assim,
super relax, sabe? Se tem alguma coisa que realmente me interessa, eu saio, vou sozinha. Se tem algum show de algum cantor que eu gosto muito, eu vou. Mas assim, aquela ânsia que eu acho que eu tinha tanto no primeiro período, por ter um deslumbramento e um sonho de cidade, e no segundo período, por querer conhecer um outro viés dessa cidade que até então não conhecia, eu não tenho mais. Meio que agora, se tiver alguma coisa que eu gosto, eu vou. Tem dias que eu prefiro ficar em casa dormindo, adoro dormir horrores, entendeu? Então eu tô vivendo uma fase, digamos, tranquila, assim. É porque meio que eu acho que eu já desbravei, digamos, cantos e cores que eu já queria. Então meio que eu tô tranquila por isso. Tipo assim, eu já vi as duas faces de uma mesma moeda. Então agora me resta seguir. Acho que um dia ideal, não só para mim, mas para qualquer carioca e qualquer pessoa que escolher o Rio para viver, seria um dia sem trânsito. Principalmente no que tange trechos mais problemáticos da cidade. Por exemplo, a Barra. Todo mundo tem medo de ir para a Barra enorme. Só realmente fica tranquilo na Barra quem mora lá, naquela região do Recreio, né? Então eu acho que um dia em que não tivesse trânsito, que as pessoas também tivessem uma certa calma. Eu acho o carioca muito estourado. Nossa, assim, quando o motorista, por um motivo ou por outro, vai mais devagar, todo mundo começa a falar, vambora, eu tô atrasado. Poxa, as coisas não são assim, sabe? Vamos ter uma certa calma, vamos imaginar que todo mundo está querendo fluir, todo mundo está querendo chegar no seu local. As pessoas não estão fazendo aquilo de pirraça, entende? De vez em quando eu acho que o carioca tem um certo personalismo, que até no livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda fala sobre isso, que meio que eu acho que os soteropolitanos não têm, como se todo mundo estivesse fazendo alguma coisa contra eles, entende? Não é assim, justamente, não sei, até pela cidade ser muito grande e tal, sempre eu vejo que as pessoas estão falando assim, o motorista está andando devagar por pirraça. Acho que as pessoas podem buscar uma certa paz de espírito, entendeu? Uma certa calma para poder até viver melhor, não só com a sociedade, mas consigo mesmo. É muito bom ter essa paz, entende? E eu acho que o soteropolitano tem isso de sobra.